Outono de 1943. Os aliados estão aumentando seus bombardeios à luz do dia sobre cidades e indústrias da Alemanha nazista. Sem a escolta de caças, o 8º Grupo da Força Aérea pagará um alto preço enfrentando a Luftwaffe. Apesar das tripulações alegarem grandes números de caças inimigos abatidos, formações como o 100º Grupo de Bombardeiros sofreriam uma das maiores taxas de perdas da Segunda Guerra Mundial. Enquanto em 1943 a indústria bélica alemã continua a crescer, observaremos por que a 8ª Força Aérea ainda não era a Masters of the Air sobre a Alemanha. Em janeiro de 1943, na Conferência de Casablanca, comandantes aliados clamam por uma ofensiva de bombardeiros combinada contra a Alemanha. A meta é atingir as indústrias e alvos militares-chave da Wehrmacht em preparação à Operação Overlord em 1944. O comando aliado continuaria a priorizar as docas de submarinos, mas em junho de 1943, a diretiva queima-roupa, ou Point Blank, muda o foco para as indústrias aeronáutica e de rolamentos. O chefe da Força Aérea Americana, General Henry Arnold, recomenda enfaticamente o bombardeio estratégico. Tendo expandido o poder aéreo desde 1940, ele acreditava piamente que alvos industriais, de abastecimento e militares quebrariam a máquina de guerra alemã. O chefe do comando de bombardeio aéreo britânico, Arthur Harris, era cético em relação a esse tipo de bombardeio de gargalo e desejava que os Estados Unidos se juntasse à RAF em missões noturnas, mas o General Arnold mantém-se independente. As campanhas da RAF e da USAF serão conjuntas, mas serão em grande parte separadas. Do lado dos Estados Unidos, o 8º Comando de Bombardeiros realizaria a maior parte da nova missão para o verão e outono de 1943, voando de bases aéreas da RAF no leste britânico. No final do verão, os Estados Unidos tinham prontos quase 400 bombardeiros pesados B-17 em 21 grupos de bombardeio para operações nos céus da Europa ocupada. O 8º conduziu ataques em pequena escala, especialmente na França ocupada em 1942, mas a falta de bombardeiros limitou as operações contra a Alemanha. Em 1943, porém, novas aeronaves, pessoal e equipamentos estão chegando, permitindo operações a serem intensificadas. No verão de 1943, o 8º lança uma série de ataques para coincidir com o bombardeio da RAF em Hamburgo. A partir de 24 de julho de 1943, bombardeiros dos Estados Unidos atingiram alvos na Noruega e na Alemanha durante 6 dias em uma mini-campanha conhecida como Blitzweek, com resultados mistos. Uma tempestade de fogo em Hamburgo danifica algumas instalações de produção de submarinos e mata e fere milhares de civis, enquanto o bombardeio na Noruega prejudica em alguns meses a produção de nitrato. Mas as perdas de bombardeiros aumentavam e as escoltas de caças disponíveis são inadequadas. No geral, a USAF perde cerca de 100 B-17 durante a semana Blitzweek, com 90 vítimas. Mesmo assim, substitutos estão chegando dos Estados Unidos e os comandantes planejam novos e ainda mais ambiciosos ataques. A Operação Double Strike tem como alvo as fábricas de aviões de Regensburg e a fábrica de rolamentos em Schweinfurt. Em um ataque coordenado, o mais profundo até agora na Alemanha, a 4ª ala de bombardeio do coronel Kurz May inicialmente atacará a fábrica da Messerschmitt em Regensburg, voando para o norte da África. Os planejadores esperam que esses chamados Shuttle Raids confundam os controladores aéreos inimigos, enviando os caças defensivos errados. O voo inesperado da 4ª ala para a Argélia irá esperançosamente desviar as forças da Luftwaffe para longe da 1ª ala de bombardeio e retornar o voo para Schweinfurt. Isso é ainda mais vital, porque ambos os ataques não terão escolta de caças durante grande parte da sua rota. Com limitações de combustível, isso significa que as escoltas voltarão perto da fronteira holandesa. Por ora, os tanques de combustíveis adicionais de longo alcance estão escassos. No entanto, o ataque de 17 de agosto rapidamente dá errado. O mau tempo atrasa a partida da força de Schweinfurt, o que significa que decola 4 horas após a força de Regensburg, em vez dos 10 minutos planejados. Como os 146 bombardeiros de Regensburg passam para áreas operacionais da Luftwaffe, os caças alemães criam um campo de batalha aéreo de 260 quilômetros de extensão. Nós os atacamos pela frente e ligeiramente acima. Os enormes aviões foram rapidamente distinguidos como alvos individuais. Nosso objetivo era a fuselagem e os motores certos.
Disparamos e depois destruímos todo o grupo rapidamente. Um momento fantástico. Alguns dos monstros pegaram fogo. Eu me esquivei de suas enormes caudas de tubarão com suas grandes letras pretas de código. Sobre Regensburg, os combatentes retiram-se e o bombardeio é geralmente eficaz. Um de seus maiores impactos é não intencional enquanto destrói fuzelagens secretas de caças experimentais ME-262. O desvio para o sul também funciona e confunde os alemães. No entanto, é de pouca utilidade para a atrasada força de Schweinfurt, que voava junto a uma rota semelhante à dos bombardeiros de Regensburg. Os caças alemães têm tempo para pousar, rearmar, reabastecer e atacar a segunda leva com ainda mais força do que a primeira. Depois de uma batalha aérea exaustiva, os bombardeiros atingem seu alvo, mas o bombardeio é menos preciso. Os ataques combinados custam caro para o oitavo. 60 B-17 são abatidos e 11 desmantelados no retorno, com 600 vítimas, cerca de 16% de sua força. Eles afirmam ter abatido 288 aeronaves inimigas, mas o número real está mais próximo de 47, com apenas 16 pilotos alemães mortos. Desse número, a maioria foi abatida por caças de escolta. As alegações extremamente exageradas de caças inimigos abatidos eram por vezes vistas com ceticismo pelos comandantes, mas aceitos no interesse do moral. Isso foi importante porque, estatisticamente, as tripulações de B-17 enfrentaram uma das piores probabilidades em toda a história da guerra aérea. O B-17 Flying Fortress foi projetado para ser robusto e bem defendido por uma tripulação de 10 homens mutuamente apoiando formações aéreas defensivas. Mas embora os pilotos da Luftwaffe ataquem de todas as direções, as tripulações aéreas dos Estados Unidos ficam especialmente preocupadas com o ataque contra os pontos fracos na frente do avião. Mais tarde, metralhadoras são adicionadas ao nariz de plexiglass, mas os artilheiros não têm treinamento e, apesar das reivindicações dos aliados, as perdas alemãs para os armamentos dos B-17 são baixas. Um comandante do 8º Comando foi crítico. Eu realmente senti que os artilheiros, em alguns casos, eram mais um perigo do que uma proteção. Acho que nunca saberemos quantos aviões nossos abatemos com esta pulverização selvagem de metralhadoras calibre .50. Os planejadores dos Estados Unidos tentam melhorar o B-17 como o modelo G, com uma torre de queixo controlada remotamente, mas os caças inimigos e a artilharia antiaérea são apenas dois dos muitos perigos. Os acidentes são um problema agravados pela falta de tempo de manutenção, assim como o fogo amigo, colisões de voo em formação, congelamento e mau tempo. Muitos dos pilotos não têm experiência em decolagem e pouso em meio à neblina, especialmente com aviões sobrecarregados. Um B-17 sobrecarregado, entrando em stall a menos de 300 metros, teve seu fim espetacular em segundos. 3 toneladas de bombas, 10.220 litros de combustível de alta octanagem, cerca de 6.000 cartuchos de munição calibre .50, junto com tanques de oxigênio, fluidos hidráulicos e óleo lubrificante, atingindo o solo a mais de 300 km por hora, não deixou nada além de uma mancha preta fumegante. Uma tripulação inteira salvar-se é possível, mas perigoso. A tripulação tem que pegar seus paraquedas a tempo, lutar contra as forças G de um avião em queda e evitar outros aviões ou detritos no céu. Pilotos frequentemente permanecem a bordo para manter o avião voando nivelado. Os homens também temem levar tiros enquanto saltam de paraquedas e civis alemães ocasionalmente atacam tripulações de bombardeiros abatidos, alimentados pela propaganda nazista sobre gangster aéreos anglo-americanos. Estimativas conservadoras sugerem que o linchamento matou cerca de 350 aviadores abatidos, especialmente a partir de 1944, embora o número real possa ser maior. Tropas alemãs geralmente fazem prisioneiros. O sargento Ray Manley relembra sua recepção após render-se. 4 soldados alemães aproximaram-se de mim e perguntaram se eu estava armado. Eu disse não, e então um deles respondeu em um inglês perfeito: "Para você, a guerra acabou." Então eles me levaram até uma aldeia próxima, onde uma multidão de pessoas se reunia. Uma menina loira com cerca de 5 ou 6 anos levantou-se e olhou para mim. Ela sorriu para mim, o único rosto amigável ali. Missões sucessivas com um grande número de baixas também resultam em colapsos psicológicos. A USAF reatribui aos doentes funções não relacionadas ao combate, mas as tripulações veem as feridas psicológicas como um estigma social.
Os homens também sabem que o bombardeamento mata mais civis alemães do que soldados, o que acrescenta estresse adicional para aviadores como o coronel LeMay. Você joga um monte de bombas e, se for amaldiçoado com qualquer pesadelo, você tem pelo menos um rápido e horrível vislumbre de uma criança deitada numa cama com uma tonelada de alvenaria caindo sobre ela. Ou uma menininha de 3 anos chorando pela mãe, Mutter, Mutter. Então você tem que afastar a cena da mente se você pretende manter sua sanidade. Para as tripulações do 8º Comando de Bombardeio, as estatísticas são sinistras. Um estudo de 1943 revela que apenas 26% completam as suas 25 missões. 57% são mortos, desaparecidos ou capturados. E 17% feridos, mortos em acidentes ou dispensados devido a problemas mentais. Mas os números pintam um quadro incompleto. Taxas de baixas entre os bombardeiros variam muito entre as diferentes partes da formação. Alguns podem escapar ilesos, enquanto outros podem ser quase exterminados. O 100º Grupo de Bombardeiros ganha uma terrível reputação de grandes perdas, o que lhe valeu o apelido de 100º Sangrento. Em Regensburg, o 100º perde 9 dos 21 bombardeiros de ataque, o maior número de qualquer grupo. Os tripulantes do 100º começam a suspeitar que os caças da Luftwaffe os estejam atacando deliberadamente, talvez como vingança. Uma história se espalha entre os tripulantes de que, em um ataque anterior, um B-17 danificado do 100º largou o trem de pouso para sinalizar a rendição a um caça alemão. Quando o caça voou mais perto para escoltá-lo até o solo, os artilheiros do B-17 abriram fogo, abatendo o caça. A história, porém, é provavelmente falsa. A realidade é provavelmente mais mundana. Em Regensburg, muitos bombardeiros do 100º Grupo voaram nas posições mais vulneráveis da ala, no alto e esquadrões abaixo da caixa de combate na formação. Essas posições expostas carecem do fogo de apoio das posições centrais e muitas vezes foram atacadas primeiro, ganhando o apelido de Coração Púrpura ou Cantinho do Caixão. Mas o boato continua. Em outubro, um novo ataque parece confirmar a maldição do 100º Sangrento. Em 10 de outubro de 1943, os planejadores dos Estados Unidos visam a cidade de Münster. 274 B-17 atacaram o centro da cidade na primeira onda, com ordem explícita do comando para bombardear habitações civis. O objetivo é matar ou deixar desabrigados os trabalhadores das fábricas de Münster e instalações de transporte, reduzindo ambos mão de obra e moral. O ponto de mira é a Catedral de Münster numa tarde de domingo. O 100º está exausto após mais uma semana de intensos bombardeios. Mas os americanos esperam que o ataque a Münster seja relativamente fácil devido à sua proximidade com a fronteira holandesa e a escolta de caças. No entanto, logo se transforma em um desastre. O nevoeiro impede que algumas escoltas se juntem aos bombardeiros e até 350 caças da Luftwaffe lutam para interceptar o ataque. Especialmente o 100º Grupo de Bombardeiros, o capitão Frank Murphy, a bordo do 100º, apelidado de All Argo, lembra. A aeronave alemã chegou depois no 100º em ondas aparentemente intermináveis. Quando um elemento dos caças se separou, outro estava se voltando para um ataque frontal bem à nossa frente. Caça após caça voavam diretamente para a nossa formação, passando tão perto que podíamos ver claramente os pilotos alemães em suas cabines. Mais de uma vez, afastei-me dos caças atacantes esperando uma certeira colisão frontal. Em poucos instantes, os ME-109 e os Focke-Wulf 190 abateram 3 B-17 líderes do 100º Esquadrão. Bombardeiros danificados, saindo da formação, encontraram-se especialmente vulneráveis a aeronaves alemãs bimotoras pesadas como o ME-110, 410 e o Junker 88. Os artilheiros dos bombardeiros tentaram repelir os ataques, mas as armas emperravam por causa do frio, os tripulantes ficavam feridos e a munição acabava. Os canhões e torres ventrais dos B-17 costumam ser a posição mais perigosa para os homens. Dentro dos B-17 atingidos, cenas caóticas aconteciam. Continuaremos no próximo episódio. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever nesse canal. Oh, she's pulling left. Next flat locked up. Compensating. Rocket, 2 o'clock. Holy shit. Shit, they get clipping. Norman, strut. We're losing airspeed. We need to increase power. Do it. Norman, strut.